Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sim. Ô, Pro. Oi? Confortável nessa cadeira. Nada. Nada? Ah, Pro, você consegue tirar essa Malu? Ela já saiu, deixa. Pessoal, vamos lá. Já peguem aí a apostila de Geografia, página 11, terceiro bimestre. Já abram aí, por favor. Apostila, Pro? Geografia, página 11, terceiro bimestre. Apostila de Geografia, página 11, terceiro bimestre. Vamos lá. Gabriel. Sim. Passaram bem o final de semana? Sim. Sim. Então tá bom. Comi lasanha. Que delícia. E eu falei com a minha tia que mora lá nos Estados Unidos e outra que mora lá no Ceará. Você fez, Miguel? Eu falei no telefone, eu falei com a minha tia que mora lá no Ceará e falei que matei a saudade de uma e a outra tia que mora lá nos Estados Unidos. Ai, que bacana. Então, vamos lá. Apostila de Geografia, página 11, terceiro bimestre, quem está chegando agora. Enzo, não tá frio aí na sua casa? Ah, e aconteceu mais uma coisa. Eu completei minha coleção de um livro chamado Diários de Banana. Ele já apareceu aqui nas apostilas na escola. Já, no primeiro bimestre. Pro, Oi? sábado, eu fiquei sabendo que a Lolo ganhou um hamster. Sábado, você ficou sabendo o quê? Que a Heloísa ganhou um hamster. Um hamster. Espera ela entrar, daí a Pro pergunta para ela se ela tem alguma novidade para contar pra gente. Eu achei bem estranho o nome dele. Vamos deixar ela contar pra gente, tá bom, Má? Pro, você gosta de filme de herói? Gosto. Eu já assisti todos, pelo menos que eu conheço. E nesse final de semana eu assisti um filme novo do Thor. É bom, Vitor? O filme É, você gostou? é diferentão do resto dos filmes de herói, mas eu gostei. É, eu vi que tava para comprar, sabe? Daí eu tô pensando em comprar para assistir esse final de semana. Acho que eu vou acabar comprando. Inclusive tem outra coisa do Thor, meu jogo favorito. Ele vai aparecer na próxima temporada. Uhul! Pra Pro, Oi, amor. comprar CD? Não, comprar o filme para assistir, alugar. A Heloísa chegou, professora. Boa tarde, dona Heloísa. Tudo bem? Elô, tá me ouvindo?
Sim. Fiquei sabendo, um passarinho me contou que você ganhou alguma coisa nesse final de semana. Foi um hamster. Um hamster, Elô. E você tá feliz? Tô. Tá? Como que ele se chama? Robson. Robson. Mas que chique. E ele é bonzinho? É. É? Ontem à noite eu fiz uma ligação para ela, daí o Robson ele tava correndo na bola dele. Ah, ele tava fazendo exercício, então, ontem. Ele corre muito rápido. Que bacana, Eloy. Você tá gostando desse bichinho que você ganhou? Sim. Sim? Então tá bom. Vocês não estão com frio, gente? Tô vendo que tem um monte de gente. Ó, a Elô tá sem blusa, o Enzo tá de camiseta. Não tá frio aí na terra de vocês, não? Tá, Pro. Só que eu fechei tudo a janela, Ah, aí o quarto fica quente. entendi. Aí não Aqui dá na pra minha sentir terra tá frio. frio. Mano, mas o bairro de Medeiros tá só frio, tá? Tá parecendo o Polo Norte. Apareceu na TV que teve em algum lugar que até nevou por causa desse frio. Isso. Vai lá em Gramado, tenho certeza. Professora, Fala, No verão Miguel. já é muito frio. professora, Imagina no inverno. aqui tá batendo até sol. O céu não tem nenhuma nuvem, mas tá ventando. E continuando aquele papo de animais, meu primo tem um passarinho. A calopsita tá muito fofa, muito fofinha. É, aqui também. O céu hoje tá muito bonito, né? Tá bem azulzinho, tá sol, mas tá ventando muito. Então, a sensação é de que tá muito gelado, né? Eu fui lá fora hoje de manhã, tava bem geladinho. Mas, vamos lá, pessoal. Ó, então, ó, página 11, apostila de geografia. Todo mundo já abriu na página 11? Sim. Sim. Vamos só retomar um pouquinho sobre o que a gente falou. Então, a gente falou um pouquinho sobre alguns recursos naturais, renováveis e não renováveis. Depois, conversamos sobre esses recursos e os principais recursos minerais existentes nos estados do Brasil. E depois, a gente começou a fazer o lápis na mão. No primeiro exercício, que foi esse daqui da tirinha, tinha uma tirinha, tinha uma pergunta, a gente tinha que responder. Nós paramos na página 11. Então, hoje a gente vai dar continuidade na página 11. Eu sei também que eu tinha dado dever de casa no caderno de atividades de geografia. Pro. E no final da aula eu vou estar corrigindo o dever de casa, tudo bem? Sim. Vamos lá. Gente, deixa eu falar uma coisa com relação ao nosso comportamento nas aulas online. Olha só, eu estou tendo alguns problemas com alguns alunos com relação ao comportamento, de não saber esperar, de não saber aguardar a sua vez de falar, de me interromper a todo momento. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente, novamente, para que esses alunos tenham paciência e saibam esperar. Vocês, hoje nós somos em 16 alunos, vocês são 16 alunos, e vocês têm a mim como professora de vocês do terceiro ano. Hoje, segunda-feira, é um dia um pouquinho mais cansativo para todo mundo, porque a gente entra agora às 1h30 e a gente vai até 5h10. Então, eu entendo que vocês ficam cansados, que é um pouco exaustivo, sim, os conteúdos, mas eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo e com os colegas de vocês. A gente tem que aprender a respeitar a vez de todo mundo, a minha vez de falar e a minha vez de ouvir.
eu sei que às vezes é um pouquinho complicado, porque a Fro fala o tempo inteiro. E é difícil a gente ter toda a atenção, se concentrar naquele momento. Mas eu gostaria que a gente tente focar na nossa aula de geografia, que é agora, e depois nas outras aulas de ciências e português, para que a gente torne esse ambiente online cada dia melhor, cada vez mais agradável. Se a gente parar para pensar como é que eram as nossas aulas lá no início do bimestre, né, do início do segundo bimestre, quando chegou a pandemia e a gente teve que se adaptar aí com relação às aulas online, muita coisa mudou. E graças a Deus a gente conseguiu melhorar muita coisa. Vocês melhoraram muito com relação à autonomia, à participação na sala de aula, a percepção de fazer as tarefas. Então, assim, vocês amadureceram muito. Vocês já são mocinhos e mocinhas mesmo, super responsáveis no que vocês precisam fazer para o colégio. E vocês me ajudam todos os dias, porque se não fosse vocês, eu não ia conseguir dar aula e vice-versa. Então, eu queria só que a gente tome esse cuidado, entendeu? A gente respeite a vez de falar. Eu sei que a internet oscila, que às vezes o sinal cai. Isso acontece com vocês, aconteceu comigo semana passada, mas a gente tem que tentar ter um pouquinho de paciência. Combinado, terceiro ano? Sim. Sim? Então tá bom. Então, a gente falou, né, na aula anterior de geografia, elementos renováveis e não renováveis. Depois, a página 11 tem essa imagem aqui, ó. Aí na página 11 de geografia. Então, tá falando assim, ó. Analise a obra de arte de Bárbara Hotz. Então, tem essa obra de arte. Vocês conseguem verificar aí essa obra, a questão da vegetação? Pronto. Oi. Eu acabei de entrar. Que página que é? Página 11, geografia. Geografia, livro didático, terceiro bimestre. Tá, obrigada. Então, tem a obra de arte aí. E depois está falando assim para a gente, tem uma bolinha e está falando assim, ó. Cite 3 recursos naturais retratados na obra de arte. Depois escolha um deles e explique como ele pode ser utilizado em nossa sociedade. Então, por exemplo, aí nessa obra, quais recursos naturais eu consigo ver? Árvore. A árvore. Solo. Na verdade, né, a árvore entra na vegetação. Vegetação, ok, perfeito. Solo, que mais? E água. Água. Animais. E uma coisa que eu sei que existe, mas eu não estou conseguindo ver, é o ar, não é? Né? Lógico que vocês não, a gente não consegue enxergar o ar, mas a gente consegue saber que ele existe. Muito bem. Agora, vamos lá. Então, o ar, a água, o solo, a vegetação e os animais. Desses recursos, a gente vai poder falar um pouquinho sobre um deles. A gente vai escolher um para a gente falar. O que vocês acham? A gente pode falar do quê? Da água, do solo, da vegetação ou dos animais? Ou do ar? Da água. O que vocês acham? A água? Água. 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 Então, vamos lá. Olha só. Animais. Vamos fazer o seguinte, então. Quem quer falar da água, vai falar da água. Quem quer falar dos animais, vai falar dos animais. Mas, o que eu vou falar dos animais? Você vai falar como ele pode ser utilizado na nossa sociedade. No caso dos animais, como ele pode
utilizado na sociedade. No caso da água. Então, primeiro, a gente tem que descrever os recursos e escolher um para descrever. Então, a gente vai colocar assim. Deixa eu abrir aqui o livro do aluno, que daí fica mais fácil. Aqui. Então, tá aqui o livro do aluno. Então, a Pro vai colocar os recursos naturais são. Daí eu vou descrever o que a gente falou. Ar, água, solo, vegetação e animais. Tem que escrever o que você escreveu, Pro. Esse daqui todo mundo vai fazer igual, vai escrever igual. Depois desses recursos que vocês anotaram aí, desculpa, gente. Vocês vão escrever vão escolher um para descrever. Por exemplo, vocês me falaram que vão escrever sobre a água. Então, a gente pode escrever, de repente, assim, ó. A água é um recurso natural, essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Um exemplo. Pro, eu vou escrever do solo. Então, o solo é um recurso natural muito importante para a produção de alimentos, está ligado ao campo, à criação de animais e extração de minerais. Pronto, falei do solo. Os animais são seres muito importantes para a nossa natureza, além de serem fonte do quê? Eles Alimento. são isso, fonte de alimento dos seres humanos. Nananana. Então, por exemplo, você vai escolher um dos recursos, ou ar, ou a água, ou o solo, ou a vegetação, ou animais, e você vai descrever o que esse recurso, para que esse recurso ele pode ser utilizado na sociedade. Entenderam? E o ar? E o ar? O ar é importante por quê? O ar, ele é fonte do quê? Do nosso oxigênio, da respiração. Sem ele, a gente não conseguiria respirar. Então, por isso que é tão importante o ar, para que a gente possa sobreviver também. Porque sem ar a gente não respira. Sem respirar, a gente consegue viver? A gente precisa do ar para a gente respirar. Entendeu, Miguel? Sim. Sim? Então tá bom. Pronto? Escreveram? Tô terminando. Vamos lá. Ô, Pro. Aqui nesses quadrados aqui é para escrever uma coisa importante e nos três embaixo desses dois quadrinhos vai escrever por que é importante. Você vai esperar que eu não cheguei aí ainda. Eu estou no número 2 ainda, Guilherme. Então, tô na 3. Pro, Eu tô na número 2, Guilherme. Na Eu não 2? tô na número 3. Pro, Oi. eu escrevi animais. São os protetores das crianças, protegendo
dos adultos. Mas aí, Enzo, olha só. Eu entendi o que você quis dizer, mas aí eu vou escrever sobre os animais a questão do recurso natural. Eu não vou falar. Nisso. É a questão de recursos naturais. Eu vou pôr o exemplo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu vou pôr aqui o exemplo da água, tá? A água é um recurso natural e é recurso natural essencial para a sobrevivência dos seres vivos. escrever isso na mesma linha? Guilherme, eu estou na questão 2, Guilherme. Então é na mesma linha? Se couber na sua linha. Pronto, pessoal? Não. Vi, o que você colocou? Eu coloquei sobre o ar. Eu falei assim, o ar é utilizado para nós respirarmos. Isso, certinho. Duda, o que você escreveu, amor? Eu botei o que você escreveu, né? Para todo mundo. E eu botei a água é um recurso essencial para a sobrevivência humana. Isso, certinho. Você, Maria Sofia? Eu coloquei igual o seu. Tá. Malu, o que você escreveu? O sol é importante para o campo. Lá crescem árvores, gramado e etc. Ok. Miguel? Eu escrevi da água. Da água. O que você colocou da água? A mesma coisa que você. Tá. Heloísa? Esse jeito ele foi, colocou a chave e tem um óleo. Heloísa, o que você escreveu, Elo? Eu escrevi o que você escreveu para todo mundo. Tá. Felipe, o que você escreveu, Felipe? Escrevi também. A mesma coisa que você. Tá. Arthur Garcia. Arthur, liga a sua câmera para por favor. Isso, obrigada, Arthur. O que você escreveu, amor? Eu ainda tô escrevendo, peraí. Tá bom. Eu já escrevi. O que você escreveu, Enzo? Animais são alegria para as crianças e a diversão para as crianças. Enzo, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer, amor, mas não é nessa questão. A gente tem que entender como os animais
eles são importantes para pode ser utilizado em nossa sociedade. Por exemplo, o gado, ele não é utilizado, ele não é um recurso para comer a carne? Não. Você não come carne vermelha, Felipe? Não. Ô, Fê, toda carne é vermelha. Eu tô dando um exemplo para o Enzo, por favor. Entendeu, Enzo? Carne e couro. Pronto. Isso, que também é utilizado. Lembra que a gente falou a questão da carne? Vamos lá, gente. A número 3 está falando assim, ó. Utilize as palavras do quadro para completar o esquema. Recursos naturais podem ser, e como exemplos podem ser citados. Então, aqui, recursos naturais. Recursos naturais renováveis e... Não E aí, pessoal? renováveis. Isso. Renováveis No primeiro quadrinho. e não No renováveis. primeiro quadrinho. E Guilherme, mude seu som, por favor. Nós temos esses dois recursos que a gente já estudou. Recursos renováveis e recursos não renováveis. Daí aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui, vamos começar pelos recursos renováveis. Vamos lá, gente. A água é um recurso renovável? Não. Não? sim. Sim. Não. Sim. Por que que a água... Por que que não é renovável, Duda? Porque não tem como, tipo, o homem fazer a água, tipo, renovar a água assim. Olha só. Deixa eu explicar para você o porquê que a água é considerado um recurso renovável. A água, Eu sei por ela quê. é um recurso renovável, por quê? Porque ela se renova a todo tempo. Por exemplo, vamos pensar assim, ó, choveu. Pensa na chuva. Daí, essa água da chuva, ela é coletada nas represas. E daí ela passa por todo o processo até chegar nas nossas torneiras. Depois que a gente descarta essa água, ela vai passar por todo um processo de tratamento de novo e voltar novamente para as nossas torneiras, entendeu? Por isso que ela é classificada como renovável, porque ela passa por todo um processo, né, para tirar toda a poluição daquela água, todas as coisas que não são importantes, né, para o homem, que vão fazer mal, então elas passam por todo um processo, por isso que ela é classificada um recurso renovável. Tá bom, Duda? Tá. Então, tá bom. Vamos lá, então. Vamos continuar. Então, vamos colocar aqui a água. Vou escrever aqui de novo renováveis e não renováveis, que apagou. Renováveis. Não renováveis. Vamos lá. Aqui a gente falou da água. Perfeito. Gente, e o petróleo? É renovável ou não? Não renovável. Não renovável. Muito Não é bem. renovável.
O petróleo é não renovável. Mas o petróleo não vira gasolina? Então, mas essa gasolina não é reaproveitada, Vitor. Nós vimos, olha só, nós vimos, Vitor, sobre o petróleo, a extração do petróleo, lá na página 6, ó. Alguns recursos naturais, o petróleo e o carvão mineral levam milhões de anos para serem renovados por processo natural. Eles não podem ser reproduzidos pela ação humana. Então, o petróleo produzido uma vez, ele não é reproduzido pelo homem, entendeu? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Agora, a questão da vegetação. Vegetação é renovável ou não renovável? Renovável. Não renovável. Renovável, muito bem. Mas, A Pro, vegetação é renovável, porque a vegetação, ela vai se renovando dia a dia. o Pro, Tipo assim, o homem, ele colhe uma semente e depois dessa semente ele colhe outra. Quer dizer, ele Isso. O que acontece, Arthur? Por exemplo, a respeito da vegetação. O homem, ele vai plantar e ele vai colher. Depois ele vai fazer todo o preparo do solo novamente e plantar novamente. Entendeu? Por isso que é renovável. Depois, gente, os minérios. Acabei de falar sobre os minérios. eles Sim, não são sim. renováveis. Não renováveis. duas seguidas. O pro não renovável é porque o petróleo, ele é um minério, né? Isso. E o homem não consegue fazer dele um recurso renovável. Para ele produzir de novo, ele depende de toda a natureza para acontecer essa reprodução nova do petróleo, entendeu? Por isso que não dá para reutilizar, digamos assim. Vamos lá. Que mais que a gente pode colocar aí? Energia solar. Renovável ou não renovável? Renovável. Renovável, muito bem. Então, energia solar. Pro, como a energia solar é renovável? Oi, amor. Como a energia solar é renovável? Por exemplo, já ouviu falar nessa questão de aquecimento solar? Que tem casas que têm aquecimento solar? Ao invés, eles utilizam a energia do sol para aquecer a água? Não. Tem um recurso hoje utilizado em muitas casas que o telhado ele é todo feito com aquecimento solar. O que acontece? A luz do sol bate nesse telhado e ele é como se ele armazenasse essa energia. O calor do sol ele é transformado em energia. Entendeu, Arthur? A energia solar, ela é renovável. Por que ela é renovável? Porque, por exemplo, a nossa energia ela é renovada todos os dias através da luz do sol. O correto é a gente tomar sempre um pouquinho de sol logo pela manhã. Pra gente, né? Essa vitamina D faz bem para nossa saúde. É um exemplo. O aquecimento solar que eu falei para você é outro exemplo, Arthur. Pro, minha mãe fez uma piada que é assim, de manhã é vitamina D, e aí o meio-dia é vitamina E? Né? Então, o sol, que é a vitamina, ele é um recurso
renovável para a gente. Fala, Guilherme. Ô, Pro, eu já ouvi falar, eu não sei se é verdade, dá pra fazer uma batata fazer energia? Guilherme, eu vou pesquisar, depois eu falo para você essa resposta. Fala, Vitor. Ô, Pro, a vitamina do sol é a vitamina que fortalece os ossos, né? Oi, amor, a vitamina do sol é? A vitamina que fortalece os ossos, né? Isso, fortalece os ossos. Tanto que quando, por exemplo, um bebezinho nasce, sabe? Os pais, nós temos a orientação de dar um banho de sol na criança. Como assim para um banho de sol? Deixa o bebê só de fraldinha, sabe? Tomando um pouquinho daquele solzinho da manhã, que faz bem. Isso faz bem para todos os seres humanos, para os animais, para os seres vivos, né? A energia do sol. Mas quando o bebezinho é pequenininho, quando ele nasce, os pediatras dão essas orientações. O bebê, ele toma um pouquinho de sol logo pela manhã. Então, daí não muito tempo, lógico, são alguns minutos, mas para, né, esse solzinho entrar assim e faz muito bem. Muito bem, pessoal. O carvão mineral, o que ele é? Renovável ou não renovável? Não renovável? Renovável. Não renovável. Oi, Henrico. É que eu colocar pra carregar, eu não encaixei direito, e acabou a bateria, eu perdi. Henrico, eu tô fazendo a correção. Estou fazendo a atividade com vocês. Depois, se você perder alguma coisa, você assiste lá no canal do YouTube, que a aula vai estar gravada lá, tá? Caso desligue o celular novamente. Ô, Pro, você fez um padrão. Tipo, você falou água primeiro, agora é renovável. Depois você falou petróleo não renovável. Aí você foi fazendo esse padrão. Isso. É que, na verdade, eu fui fazendo a ordem aqui do quadrinho, Vitor. Professora, Oi. só consegui chegar agora, tá? Eu só consegui chegar agora e eu tenho uma novidade. A Luísa aprendeu ela tá dando uns passinhos, ela tá em pé sozinha, dando uns passinhos. Sozinha, tá dando uns passos sozinha, Luísa. Ah, bebê. Que bacana, Bernardo. Ó, eu tô na página 11, apostila de geografia do 3º bimestre. Depois, eu vou mandar o conteúdo, daí você faz, tá bom? Que a Pro já terminou essa página. Agora eu vou para o próximo exercício já. Depois daí você faz essa parte. Vamos lá, gente. Página 12, importância e os diferentes usos da água. Vamos lá, todo mundo. Página 12. Importância e os diferentes usos da água. Vamos lá, me ajuda aqui. Pro, posso ler nessa página 12? Só um minutinho, por favor. Peraí. Muito bem. Então, aqui, antes da gente começar a fazer a leitura desse texto, eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, vai falar da importância e as diferentes formas do uso da água, que é um recurso renovável e que ela é usada de diferentes formas e maneiras. Quem foi que falou para mim que queria ler?
Bernardo. Bernardo, lê para mim, então, o primeiro parágrafo. Você estudou... Ai, meu Deus, tá tendo um latido aqui da Keeper. Você estudou que a água é um recurso natural muito importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Ok, B. Brasil, Muito obrigada. é Enzo, continua, amor. No Brasil... No Brasil, ela é utilizada para abastecimento das residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, atividades industriais e agropecuárias, mineração, geração de energia, navegação, turismo e lazer. Observe as imagens. Muito bem. Aí tem um quadrinho, antes das imagens, tem um quadrinho do lado de uma gotinha de água. Tá falando assim, ó. A água é um recurso natural muito importante para a manutenção da vida, por isso devemos utilizá-la de forma consciente, evitando desperdício. Então, tem a primeira imagem, que é uma navegação do transporte de pessoas no rio. Depois, a água está presente no processo de produção do etanol, que é o combustível, o álcool. Depois, na água podemos praticar várias atividades esportivas. Aqui na foto mostra a respeito da natação. E o trabalho dos bombeiros, que é uma prestação de serviço, também depende do uso da água, no caso de incêndio. Tudo bem até aí? Sim. Sim? Ok. Muito bem. Página 13 agora. Você sabia? Gente, esse você sabia, eu gostaria que vocês fizessem a leitura silenciosa e que nós vamos conversar sobre essa imagem. Então, todo mundo vai ler para si essa imagem, essa página 13, e a gente já vai conversar. Vai lá, 3 minutinhos para ler, rapidinho.
Terminei de ler. Bernardo Godião Legal também terminou. Então, vamos lá, pessoal. Do que fala esse texto? Sobre o quê? Sobre a energia elétrica? Isso, a energia elétrica. Que fala também da usina. Não fala da usina? Sim. Né? Então, fala que a usina elétrica é fonte de energia limpa, uma vez que não gera poluição ao ambiente. No entanto, a construção e o funcionamento dela podem ocasionar diversos impactos ambientais, como desmatamentos, alagamentos e mudança no curso natural dos rios. Então, para a construção de uma usina, existem vários recursos que precisam ser planejados e construídos. Então, muda-se, né, o recurso do rio, o curso, né, que o rio segue, muda a questão a desmatamento, porque para construir aquela usina, aquele espaço antes era vegetação e deixou de ser para a construção dessa usina. Então, fala tudo isso. E depois ele fala assim, ó, dessa maneira, devemos aprender a usar energia elétrica em nosso dia a dia com moderação, evitando o desperdício. É a mesma questão da água. A energia elétrica, ela é essencial, né? Nós precisamos dela, porém, a gente tem que usar de forma moderada, né? Não ficar desperdiçando, utilizando à toa. Tudo bem até aí, com relação à energia elétrica? Sim. Sim. Agora, vamos lá na página 16, pessoal. Por que a gente não vai fazer a 14 nem a 15, Pro? Desculpe, página 14, Vitor. Página 14, que tem um mapa novamente, representando, agora, antes a gente tinha um mapa do Brasil, representando os recursos minerais do nosso país. Agora, nós temos a representação das usinas elétricas existentes no nosso país. Então, esses pontinhos vermelhos aí são onde existem algumas usinas elétricas, tá? As hidrelétricas no nosso Brasil. Então, temos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Piauí. Então, temos várias regiões aí, vários estados, e vocês, olha só, vamos olhar, gente, olha lá o estado de Minas Gerais, onde tem a letrinha MG, aí no mapa. Tá. Acharam a letrinha MG? É Minas Gerais. Não. Calma aí. Aí, no mapa, a representação de Minas Gerais, olha quantas usinas existem no estado de Minas Gerais. Né? Nós conseguimos ver muitas usinas. Em São Paulo também existe, né? Mas eu acredito que no estado ali de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul,
é onde existe uma concentração maior de usinas hidrelétricas. Tudo bem? Eu tô chocada aqui, porque eu nunca encontrei nenhuma usina elétrica. Como que pode ter mais de 28 mil em São Paulo? Então, tem, O quê? tem Imagina, muitas, Victor. Eu nunca encontrei Tem nenhuma. mais de 1 milhão? Não tem nada mais de 1 milhão. Guilherme, por favor. Nenhuma. Oi, fala, Samuel. Onde está em Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes fica dentro do estado de São Paulo. Aí você não tem o nome das cidades dentro dos estados. Aí eu só tenho o nome dos estados do Brasil. Eu não tenho o nome das cidades existentes dentro de cada estado. Então, Mogi das Cruzes, ele fica dentro do estado de São Paulo, tá? Mas aí eu não tenho o nome das cidades. Eu tenho somente o nome dos estados brasileiros. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos responder a página 14. Vamos lá. Qual é o título do mapa? Como chama esse mapa? Brasil, usinas hidrelétricas 2010. Isso. Então, é isso que vocês vão escrever aí. Brasil, usinas hidrelétricas 2010, que é o ano desse mapa aqui. Nós já estamos em 2020, então esse mapa já faz o quê? 10 anos, né? Que ele foi feito. Então deve ter muito mais. Então, eu acredito que sim. Em menos de 100 exatamente. meses vai ser 11 anos. Exatamente, Vitor. Eu acredito que deve ter aumentado aí o número de usinas. Fala, Malu. Eu só ia falar mesmo que devia ter aumentado o número de usinas durante esses 10 anos. Isso, com certeza, né? Porque a tendência das cidades é também terem aumentado, né? A questão de moradia, a questão de... Nesse mapa? Oi, Arthur. Quantas usinas tem aqui no mapa? Olha só, se o mapa... É que eu não vou conseguir subir aqui agora, porque o pessoal está copiando. Mas tem o mapa, do lado está escrito assim, hidrelétrica. Achou aí? Daí tem vários pontinhos vermelhos. Aqui, ó, Arthur, deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Ah, tá. Tá? Então, tá vendo que tem as figuras e o número de representação de usinas. Então, por exemplo, a primeira figura tem de 3.445 a 14.000 usinas. Daí você olha a figura aqui e localiza lá no mapa. Essa figura. Por exemplo, tem essa figura ali perto de Alagoas, tem essa mesma figura ali em Tocantins. É um exemplo, tá? Que eu tô te dando. Depois tem o quadradinho, a figura um pouquinho menor, que vai de 2.081 usinas a 3.444 usinas. Depois, diminui ainda um pouquinho mais. 501 usinas a 2.080 usinas. E a bolinha vermelha de 30 a 500 usinas. Que ali, ó, na região do Amazonas, eu consigo ver essas bolinhas.
Consegue ver a bolinha ali perto de Amazonas? A M, Arthur? Pro. Ah, tá. Nossa, pior que só tem uma lá. Isso. Então, vai de 30 a 500 usinas construídas nessa região. No Acre só tem uma em subestação. Isso. No Acre também a representação é apenas uma subestação. Lembra que eu comentei com vocês que o meu esposo foi lá numa subestação, no interior lá da Bahia? Lembra que eu mostrei para vocês o algodão que ele trouxe? Sim, Né? sim. Então, ele trabalha numa empresa que faz a assistência às subestações de energia elétrica. Então, agora não, com a pandemia, né, tá um pouco mais difícil, ele não pode estar indo viajar devido a tudo isso. Mas ele vai muito para Minas Gerais, para o interior da Bahia, ele já foi para Brasília, né, Distrito Federal. Então, depende aí das regiões. Mas Minas Gerais, que a gente consegue ver aí uma concentração grande de usinas hidrelétricas, né? É o lugar onde ele mais visita hoje. Então, vamos lá. Oi. Eu achei uma usina elétrica em um lugar chamado Foz do Iguaçu. Oi, Miguel. Eu achei um lugar de tecnologias em Foz do Iguaçu. Miguel, eu não estou conseguindo te ouvir. A conexão tá meio ruim. Então, você já ouviu falar de uma cidade chamada Foz do Iguaçu? Já, as cataratas, né? São muito conhecidas, né? Então, eu achei um lugar que marca que tem 3.445 a 14.000 elétricas na região aí de Foz do Iguaçu. Isso. Tem, assim, tem alguns locais que vocês conseguem observar que tem mais hidrelétricas. E outros locais que tem o triangulinho que tem mais subestações. Então, depende muito da região e do estado. Então, eu gostaria apenas que vocês observassem isso. Tá vendo que às vezes tem subestações, que é o triangulinho, ou o pontinho vermelho, que são as hidrelétricas. Então, a gente consegue observar. E tem estado que tem bastante, tanto hidrelétricas quanto subestações. Tudo bem até aí? Oi, Arthur. Sim. Lá em Minas Gerais, meu bis e minha bisa moram lá. Então demora mais ou menos 2h30, 2h45. Ô, Pro, Da casa da minha avó, que é perto, para ir 2h45 a 2h30. E da minha casa deve ser 3 horas, 3h30. Entendi, Arthur. Fala, Henrico. meu pai mora em Minas Gerais. Seu pai mora em Minas Gerais? Você já viu a usina, alguma usina elétrica lá? Você já foi para lá? Já fui passar um tempo lá no local em 2019. Ah, entendi. Pessoal, olha só. A letra B agora fala assim pra gente. Com o lápis de cor vermelho, circule no mapa a unidade federativa em que você mora. Então, qual estado brasileiro nós vivemos? São Paulo. São Paulo. Então, a gente vai fazer um círculo no estado de São Paulo. São Paulo, SP. SP? É. Ô, Pro, a escola videira fica em São Paulo? O que foi? A escola videira fica em São Paulo? Guilherme, eu já expliquei isso para vocês, Guilherme. Olha só, pessoal, façam um círculo aí no estado de São Paulo. Ó, eu fiz aqui na minha apostila, estão vendo? Sim. Então,
no nosso, né, o estado de São Paulo. Nós já conversamos sobre isso, que o estado de São Paulo fica dentro do Brasil e que dentro do estado de São Paulo existem vários municípios. Um dos nossos municípios existentes na cidade de São Paulo é Jundiaí. Isso já foi falado. Muito bem, pessoal. Daí ele fala assim, ó, nela há muitos rios. O que vocês acham? Vocês acham que aí no estado de São Paulo tem bastante, gente? Sim. Sim. Eu também acho que tem um número muito considerável aí de estações de energia elétrica no estado de São Paulo. E depois a letra D está falando assim, a geração de energia elétrica? Sim e sim. Então, vocês vão fazer um xizinho na letra C no sim e na letra D no sim também. Claro. Tudo bem? Tudo bem. Olha só. Agora, vocês vão pegar o caderno de atividades de vocês, vão abrir na parte de geografia, página 63, aqui, ó. Que eu vou corrigir o dever de casa. Caderno de atividades, terceiro bimestre, qual página? A página do dever de casa, 63. Vamos lá. Tinha aí uma tirinha escrito assim, uso dos recursos naturais. Leia essa tirinha do Marcelinho, um personagem da Turma da Mônica que não gosta de desperdício. Então, tá assim. Olha, Cascão, não acredito, não estou no que estou vendo. É mesmo, mas que absurdo. Quem colocou essa torneira ali? Então, na verdade, o Marcelinho, ele vê a torneira pingando. O Cascão, ele fica indignado porque é água, né? E ele não gosta de tomar banho. Mas o Marcelinho, ele vê essa torneira pingando e ele fica indignado com esse desperdício. Daí fala assim pra gente, com base na tirinha, responda. Letra A, que recurso natural foi retratado nos quadrinhos? Água. Água? A água, muito bem. Acertei. É para escrever a água? Você fez o dever de casa, Guilherme? Não. Eu estou só fazendo a correção oral. Esse dever eu dei segunda-feira passada. Teve a semana inteira para fazer. Ainda mais o fim de semana. Muito Eu bem. ia fazer Água. Letra B. No primeiro quadrinho, o que o personagem Marcelinho viu que o deixou aborrecido? O que ele viu, gente? A torneira aberta. Ele viu uma torneira aberta ou uma torneira pingando, certo? A torneira estava pingando. Ele viu que a torneira estava pegando e ele fechou. Isso. E o que ele fez? A questão C. O que fez Marcelinho para acabar com o problema? Ele fechou a torneira. Ele fechou a torneira. Isso, ele fechou a torneira. Muito bem. E na letra D, no terceiro quadrinho, por que Marcelinho ficou espantado com a fala do personagem Cascão? Porque Marcelinho falou que a
que a torneira Com não era o desperdício da água. Isso. Fala, Vitor. Porque Marcelinho pensava que Cascão estava preocupado com o desperdício da água. Isso. Fala, Arthur Alves. Porque o personagem Cascão não estava preocupado com o desperdício de água. Ok. Fala, Samuel. Porque o Cascão odeia água. E fala, Duda. Porque ele não se importou com o desperdício de água. Muito bem. Davi. Eu coloquei assim, porque o Cascão não gosta de tomar banho. Isso. Na verdade, ele estava mais preocupado com a questão da água do que com a questão do desperdício, né? Muito bem, pessoal. Vamos na página 64 agora. Letra E. Você já presenciou uma situação em que ocorreu o desperdício de água? Quem aqui já presenciou alguma situação de desperdício de água? Eu. Ok. O que você viu, Duda? Eu já vi torneira aberta escovando os dentes. Ah, a pessoa deixar, enquanto a pessoa está escovando os dentes, deixar a torneira aberta. Ok. Fala, Miguel. Eu já vi meu pai, às vezes quando ele toma banho, ele deixa o chuveiro pingando. E também, às vezes, eu já vi minha mãe deixando o chuveiro pingando. Quer dizer, a torneira pingando, aí eu fechei. Entendi. Fala, Davi. Eu já vi a mesma coisa do que a Duda. O desperdício com relação quando vai escovar os dentes. Uhum. Entendi. Muito bem. Pessoal, fala, Vitor. Eu vi eu não, na verdade, não vi. Uma vez eu tava num hospital, né? Não hospital, mas numa clínica. Aí eu fui no banheiro, aí eu vi a torneira toda aberta, com a pia quase cheia. Eu fechei a torneira. Entendi. Mas fala, Guilherme. Eu já vi a torneira ligada quando ninguém tá usando. Tá bom. Olha só, pessoal. Já fiz isso aí que o Guilherme falou aqui várias vezes na casa da minha avó. Olha só, Eu já presta fiz quase atenção. umas 10 vezes. Agora, nossa aula, né? No primeiro de geografia terminou. Na próxima aula, que nós teremos aula de ciências, eu volto com vocês. Eu quero só finalizar essa correção, tá? Eu vou finalizar a correção de geografia do dever. E daí eu já sigo com a aula de ciências. E também depois passo o dever de casa de geografia. Combinado? Tchau, Pro. 3 horas a gente volta, tudo bem? Tchau. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho. Pessoal! Tchau!